Vocês sabem como o Ocidente tem a fama de censurar animes, principalmente quando as cenas têm muito sangue ou violência, não é mesmo? Mas você sabia que os próprios japoneses também faziam isso? Muita coisa no mangá de One Piece foi censurada na adaptação pro anime, seja porque acharam muito violento ou mesmo polêmico demais. Então hoje nós reunimos algumas das maiores censuras já feitas em One Piece, levando em conta tanto o anime original, como também as mais ridículas que fizeram aqui no Ocidente. Mas antes de começarmos o vídeo e evitar que o algoritmo do YouTube nos censure, já deixa aí um ultra like, se inscreve no canal e aperta o sininho para não perder nenhuma das nossas notificações. Agora, com isso fora do caminho, bora pro vídeo. Cicatriz do Luffy. Pra quem nunca leu o mangá, o primeiro capítulo já mostra como o Luffy ganhou aquela cicatriz embaixo do olho. Ele mesmo se cortou com uma faca para demonstrar coragem pro bando do Shanks. Esse seria um ótimo começo para a história, já que mostrava os motivos, objetivos e personalidade do personagem principal logo de cara. Mas por algum motivo, no anime isso foi simplesmente cortado, e o primeiro episódio já foi mostrado com Kobe nele. E estranhamente, eles mostraram a origem da cicatriz do Luffy com facada e tudo, somente anos depois do primeiro episódio. E pergunto por quê. Cenas fortes em Wano. Quando os Mugiwara trouxeram um navio cheio de comida para a cidade, no mangá são mostradas pessoas querendo se sacrificar para diminuir o número de bocas para alimentar, e até teve uma cena insinuando a tentativa de matar um bebê. No anime essa cena foi toda modificada, a faca que era para matar o bebê foi retirada e a forca que um dos anciões iria usar foi removida. Essa cena era importante para mostrar o quão maléficos os planos do Kaido eram e o impacto dele nas pessoas inocentes, mas a produção achou forte demais. Perna do Zeff. Sabe aquela cena do anime que o Zeff perde a própria perna ao tentar salvar o Sanji de se afogar? Bom, ela nunca existiu no mangá. Então o que aconteceu com a perna do Zeff no mangá? Bem, Zeff a comeu. Como ele e o Sanji acabaram ficando isolados em uma ilha, Zeff decidiu não se alimentar da única comida que eles tinham, e assim sobrar mais para o próprio Sanji. E para não morrer de fome, ele comeu a própria perna. Isso é interessante, porque ambas as versões mostram a determinação dura e de alto sacrifício de Zeff em salvar o Sanji. Já que no mangá ele sacrifica sua arma mais poderosa, que são seus chutes, para fazer o garoto sobreviver por mais tempo. E no anime, além dele perder a perna, ele passa fome por mais de um mês para sobrar mais comida pro Sanji. Barba Branca na Guerra de Marineford. O paizão de One Piece aturou diversos ferimentos no seu corpo antes de falecer durante a guerra. Mas alguns desses ferimentos foram modificados para não parecerem gore demais. Como quando a Kainu estava lutando com um Barba Branca, e ele literalmente arranca metade do crânio do velho com um soco de magma. Na vida real isso seria um ferimento extremamente explícito, ao ponto de ver o cérebro pulsando dentro da cabeça. Já no anime eles mudaram bastante essa cena. Nela o Akainu explode apenas um lado do bigode do Barba Branca. Símbolos do Barba Branca. No mangá, originalmente, o símbolo do Barba Branca era em forma de suástica, ou também chamado de manji. Isso é claramente visto nas primeiras cenas do Ace nas tatuagens de suas costas. Por mais que esse símbolo no budismo japonês seja apenas para indicar um templo budista, o significado dele foi deformado no mundo todo. Por conta disso, houve uma alteração nesse símbolo durante a adaptação do mangá para o anime, onde o estúdio modificou o símbolo para uma cruz, o que é totalmente compreensível. Até mesmo no mangá, isso foi modificado posteriormente. Dedo do meio. O famoso dedo do meio é bastante presente em mangás japoneses, mas não nos animes. Por algum motivo, a TV japonesa sempre retira essas partes quando algum personagem mostra o dedo do meio. O Oda mesmo adorava desenhar o Trafalgar Law mostrando o dedo do meio, talvez para mostrar a personalidade do personagem de dane-se você. Estranhamente, mesmo tendo tanta porradaria e xingamentos entre os personagens, a TV japonesa parece se preocupar bem mais com um gesto de mão. Pistolas vs Sanji. Se você acha a censura de armas de fogo em animes exagero, então você tem que ver essa censura estranha mais engraçada. No mangá, quando Don Krieg invade o restaurante do Zeff pedindo por comida, Sanji aceita o pedido, mas foi impedido por seus companheiros de cozinha, que apontaram pistolas para ele. No anime, as armas de fogo foram substituídas por talheres cartunescos gigantes. É um tanto cômico, já que pistolas no mundo de One Piece são armas bastante comuns, desde o primeiro episódio. Crianças não devem fumar cigarros. No mangá, Sanji começou a fumar bem novo durante a série, porque ele tinha aquele jeito moleque de querer ser adulto logo.
Isso foi totalmente removido do anime original, já que, criança fumando não é nada bom e completamente inaceitável. Além da má influência, ia pegar muito mal pros pais assistindo junto com os filhos. Então, pelo menos essa censura é totalmente compreensível e necessária. Espuma pela boca. Em muitas cenas de desmaios no mangá, seja por haki ou pelo grande poder de persuasão do deus Usopp, é possível ver espuma saindo das bocas dos personagens. Porém, no anime isso foi removido. Motivos? Sinceramente, eu não faço ideia. O que tem de tão errado em mostrar uma espuminha saindo da boca do personagem para indicar que ele foi desmaiado por um ataque mental? Talvez para economizar tempo, já que para animar espumas requer alguns quadros a mais? Enfim, talvez nunca saberemos o porquê. Será que o One Piece do anime é, na verdade, toda a espuma censurada? Lobo do Helmepo. Na época que o Helmepo era apenas um valentão filhinho de papai, ele tinha um lobo que usava para aterrorizar a vizinhança. No anime, Zoro mandou uma cadeira no animal, o que motivou Helmepo a aprender e a querer executar o espadachim. Mas no mangá, Zoro pega bem mais pesado e mata o bicho, cortando ele com sua espada. Pobre animal, mal tinha culpa por seus atos e foi morto. Tá bom que o lobo tava atacando crianças e idosos, mas Zoro bem que podia ter usado o lado cego da espada e ter quebrado algumas costelas do bicho pelo menos. Um espadachim não tem cicatriz nas costas. Zoro tem muitas cenas que faz ele parecer o diabo da guerra, principalmente quando ele tá machucado. Em uma das suas lutas contra o bando do Bug do anime, só pra mostrar o quão bom ele era, ele deixou ser esfaqueado em uma ferida que já tinha na barriga. Mas no mangá, ele mesmo se cortou com a própria espada. E tipo, não foi um cortezinho não, a cena fez parecer que ele se empalou com a espada e cortou o abdômen como se quisesse tirar as próprias tripas. Bug imitando Darth Vader, mas pior. Bug tem um sério problema de audição e complexidade com seu nariz vermelho de palhaço. No início do anime, quando Bug interpretou errado o que um dos seus membros havia dito, ele apenas o segurou pelo pescoço usando a Barabara no Mi. O destino desse membro foi até que tranquilo, comparado ao que aconteceu no mangá. Porque lá o Bug, além de estrangular um maluco e segurar ele no ar, ele também o colocou na frente do canhão Bug Tama, explodindo o cara a queima-roupa. Bartolomeu sendo fanboy. Dessa vez nem foi problema de interpretação auditiva, mas de fanboy mesmo. Quando Bartolomeu ouviu alguém falando mal dos Mugiwara, ele imediatamente tomou ação para cuidar da língua do culpado. No anime, ele apenas puxou a língua do culpado e ameaçou cortá-la com uma faca, mas no final não acabou fazendo e apenas esmurrou o coitado. Mas no mangá, bem, Bartolomeu arrancou a língua do cara, sem dó nem piedade. O curioso é que o Luffy provavelmente não iria ser a favor disso, mas bem, às vezes fanatismo vai muito além do que o próprio ídolo. Bellamy, o mau perdedor. Em uma aposta envolvendo jogos de cartas, Bellamy havia perdido contra Roxo. No anime, o vencedor Roxo saiu com várias recompensas dolorosas, como ossos quebrados, queimaduras e talvez a morte após o jogo de cartas com Bellamy. Por mais que isso seja brutal por si só, no mangá foi bem pior. Bellamy apunhalou a mão do Roxo, atirou nele e bateu com uma garrafa cheia de bebida alcoólica, e um dos membros do bando do Bellamy ainda teou fogo no coitado. E mais, Roxo foi chutado para fora da janela de um prédio, totalmente brutal. Capitão Nezumi atirando no lugar de seus subordinados. Nojiko foi baleada pelo Capitão Nezumi no anime, igual um mafioso executando alguém em um filme. Mas no mangá foi diferente, foram 3 marinheiros que atiraram nela por ordem do Rato Marinheiro. Sim, é isso mesmo, a única diferença aqui foi só a pessoa quem fez o disparo. Parece até que alguém realmente queria atirar na Nojiko. Por mais que seja legal ver um dos principais vilões do Arlong Park se comportar como um mafioso, essa mudança foi meio esquisita, você não acha? Afinal, como já disse anteriormente, a arma de fogo é algo bastante comum em One Piece, e outras pessoas já foram mostradas sendo baleadas no anime. Talvez seja uma mudança feita pelo diretor para deixar as coisas mais interessantes, ou até mesmo enroladas, para não alcançar o mangá. Dinossauro decapitado virou sombra decapitada. Vocês com certeza se lembram de Dory e Brogue, os 2 gigantes que ficaram presos em uma ilha cheia de animais pré-históricos, e sua rivalidade que durou anos, até a chegada dos Mugiwara. No anime ambos matam dinossauros, porém só foi mostrado como sombra no reflexo da água, sem muitos detalhes nem sangue. Mas no mangá, foi mostrado explicitamente eles decapitando os pobres dinos.
Quer dizer, nem tanto explicitamente. Parecia mais aqueles cortes de carne de desenho animado antigo, com ossinho no meio e tudo mais. Mãos do Brogy sendo imobilizadas. No anime, quando Mr. Tree atacou a Ilha dos Dois Gigantes, ele prendeu as mãos de Brogy no chão usando algemas de cera. Nada com muito sangue, né? Porém, no mangá, Mr. Tree perfurou os pés e as mãos de Brogy com espadas de cera, saindo muito sangue ainda por cima. Totalmente brutal. Pensando bem, com a força dos gigantes, algemas de cera provavelmente não segurariam eles, portanto faz sentido Oda ter usado espadas. Mas, bem, como a televisão japonesa possui regras esquisitas que permite pessoas serem esmurradas, cortadas, perfuradas por armas de fogo, espadas e entre outros, mas não quer ver mãos e pés empalados, foram usadas algemas mesmo. Vive e suas ondas. Algumas pessoas podem achar isso estranho, mas talvez tenha um bom motivo para isso. No anime, quando a Vivi trabalhava para Baroque Works, a habilidade dela era seduzir pessoas com hipnose. Porém, tem uma diferença bem sutil no seu figurino no anime e no mangá. No anime, as roupas dela possuíam linhas onduladas, enquanto no mangá eram círculos. O motivo para isso seria simplesmente por praticidade. Desenhar círculos iguais do mangá seria muito mais difícil de animar do que as linhas onduladas. E como os animadores da série semanal têm uma agenda apertada, dá pra entender a mudança. Nami agulhando o olho do Luffy. É bem comum cortarem certas partes do mangá original para economizar tempo e dinheiro, ou porque o diretor não achou necessário na trama. Bom, talvez esse seja o caso da Nami com a agulha no mangá. Depois da primeira luta contra Buggy, o chapéu de Luffy foi danificado, então a Nami o consertou usando linha de costura. E o Luffy, sendo o bobalhão que é, meteu o dedo no chapéu e furou ele novamente sem querer querendo. E a Nami, furiosa que viu seu trabalho sendo desfeito, pagou com a mesma moeda e furou o olho do Luffy com uma agulha. Por algum motivo, no anime eles removeram essa cena da agulha. E olha que a cena nem era tão violenta assim, nem sangue tinha. Sanji, o rei dos cornos. Quando Absalom tentou casar com a Nami desmaiada e ainda vestiu ela com um vestido de casamento puramente branco, Sanji correu para salvá-la. No momento que Sanji conseguiu pegar a Nami em seus braços, ele foi esfaqueado pelas costas. No anime, a faca não atravessou o corpo dele, mas no mangá, bem, atravessou o suficiente para furar seus pulmões. No mangá faz mais sentido, já que Sanji jogou a Nami no chão para evitar de sujar o vestido dela de sangue, mesmo que o chão da igreja de Thriller Bark fosse igualmente ou até pior de sujeira. Daqui em diante, vamos falar das censuras for kids. Pirulito do Sanji. Antigamente, qualquer desenho animado era visto como material para crianças nos Estados Unidos, por mais que isso venha mudando aos poucos nos últimos anos. One Piece foi vítima desse preconceito. Achando que um personagem fumando cigarro seria muita má influência para crianças pequenas, o cigarro do Sanji simplesmente foi alterado para um pirulito. Imagina o cara todo se pagando de galã dos anos 90 e ao mesmo tempo chupando um pirulito todo santo dia. Infantilizou demais o Sanji. Smoker sem Smoker. Claro, o outro personagem que não teve mais charutos foi o próprio cara da fumaça, Smoker. Todo personagem dele tem relação com a fumaça, cabelos grisalhos, roupa de palheta cinza e muitos charutos. Na versão do 4Kids, os charutos foram substituídos por... nada. Isso mesmo, os charutos foram simplesmente retirados na censura. A única coisa que deixaram sair da boca dele foi mais fumaça, como se ele tivesse uma churrasqueira no estômago. Armas de fogo viraram armas de água. Imagina um exército naval que comanda ilhas e soldados com diferentes tipos de habilidades e armamentos, usando pistolas e rifles de água ou brinquedos. Pois é, a 4Kids substituiu todas as armas de fogo com bugigangas. Isso tira toda a seriedade da cena, afinal, One Piece tem muitos momentos dramáticos e mostrar pistolinhas de água estraga o clima que está sendo mostrado. Mas bem, o nome 4Kids é um jogo de palavra que pode significar para crianças em inglês. Sem sangue. Pela natureza da vida dos piratas, é normal haver bastante batalhas e violência. Isso não é diferente em One Piece. Afinal, em toda batalha sempre tem o risco de se machucar, seja ferimentos leves ou pesados. Mas na versão do 4Kids, One Piece praticamente não tem nenhum sangue ou até mesmo ferimentos. Isso faz parecer que os Mugiwara saíram de uma batalha intensa completamente ilesos, sendo que isso seria impossível, com tantos inimigos usando espadas, armas de fogo e até dentes de tubarão. Não é álcool, é suco. Seria hipócrita para um estúdio que censura cigarros não censurar bebidas alcoólicas. E é claro que isso aconteceu em One Piece.
Todas as bebidas que tinham cores sugestivas de bebidas alcoólicas foram recoloridas para parecerem suquinhos. Um anime sobre piratas e tirania de poderes ditatoriais, que nenhum soldado usa arma de fogo propriamente dita, que sangue não sai dos personagens e que cigarros ou bebidas são modificados. Isso tudo infantiliza e tira toda a seriedade da parte mais importante do enredo. Enfim, preconceito ocidental com animes é complicado. Biscoito? No início do anime, onde Zoro foi deixado amarrado pelo Helmepo para ver o quanto ele aguentaria sem comer, tinha uma garota que trazia comida para ele. A comida era onigiri, uma receita de bolinho de arroz, um lanche bem comum no Japão e especialmente feito para ser locomovido para diferentes lugares. Mas na versão americana foi trocada por biscoitos. Mas por que biscoitos? Por que se dá o trabalho todo para redesenhar os frames da animação para trocar comidas? Nunca saberemos. Boca grande é feio? Por algum motivo, outra censura estranha é mudar o tamanho dos sorrisos dos personagens. Luffy é conhecido por dar um enorme sorriso, principalmente em suas risadas. Mas a 4Kids achou isso feio demais, esquisito, ofensivo? Não sei o motivo, mas eles apagaram a boca aberta do Luffy por um risco para simbolizar a boca. Os personagens não podem nem mais sorrir sem sofrer censura. Eu, hein? Cadê o Ace? Em uma das cenas que o Sanji estava lavando as louças, o Ace foi literalmente removido. Totalmente removido, sem motivo. Até a tatuagem das costas dele já tinha sido modificada para parecer uma cruz nessa época no anime original. Então não era por causa da suástica não. Ou será que os americanos odeiam tanto assim o Ace? E então é isso, esses foram os 28 momentos em que o One Piece foi censurado, seja nas versões originais ou nas ocidentais. E me conta, pra vocês essas censuras fazem sentido? Ou você também acha que eles estão exagerando e que tudo deveria ser mostrado como é? Qual dessas censuras você achou a mais absurda? Não esquece também de deixar o seu ultra like nesse vídeo e de se inscrever no canal para dar aquela força aqui pra gente. E por hoje é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo e até lá. Valeu!